Bom dia a todos. E aí, como é que estão? Tudo bem? Ótimo dia, né? Dia chuvinha hoje, né? Hoje tá um dia mais chuvoso aqui. Friozinho, gostoso, mais um dia friozinho. E, como eu disse anteriormente, no próximo vídeo faz parte, né? Faz parte do ciclo da vida, faz parte das mudanças do clima, né? E nós temos que nos adaptar e aproveitar o melhor de cada um, né? Não adianta só reclamar do tempo, da chuva, né? Do frio, do calor, né? Nós temos que ver as coisas boas de cada um e aproveitar o melhor, né? O calor, né? O calor é bom, né? Para a gente poder passear, para a gente poder ir na praia, né? Para a gente poder andar, caminhar no parque, enfim. Chuva, né? Frio, a gente usar uma roupinha, se tornar mais elegante, né? Uma comidinha melhor, coisa boa, né, che? Coisa boa, né, che? Tu chegar do trabalho com frio, vir pela rua, né? Um frio, um chuvinha, assim, né? E aí tu chegar em casa, assim, né, e se sentar à beira de um fogão a lenha, ou então pegar uma sopa quentinha, gostosa, uma comida quentinha, bem feitinha, coisa boa, né, che? Isso é muito bom, né? Muito gostoso, né? É, muito bom. Enfim, aproveitar sempre o melhor de cada um, o melhor de cada estação, né? Apreciar a vida. Como é que está indo o teste esse para vocês? Já faz 2 semanas, já estamos no fim, né? Para quem está realmente fazendo, já estamos no fim da semana, das 2 semanas. Como é que estão? Escreva aí, coloque aí nos comentários. Tu fez o teste mesmo? Tu fez no último vídeo, como eu falei, do diário? Tu escreveu o seu diário, o seu próprio diário? Como é que as reações que tu estava tendo? Seja sincero nisso daí. É um teste para ti mesmo, não é um teste para mim, não é um teste, não é um teste seu. E o diário esse é seu, não é para mim, não é para mostrar para ninguém, é para ti. E aí, como é que foi para ti? Como é que tu se sentiu nessas 2 semanas que já se passaram? Escreva aí, coloque aí nos comentários como é que o mundo, como é que a vida se tornou para ti. No último vídeo eu falei do diário, né? Um diário em específico que rodou o mundo. Esse diário não foi intencional. Não foi intencional, mas eu acho que nem a própria pessoa que escreveu imaginou algo assim, ou tentou algo assim, ou preveu, né? Ah, não, eu vou fazer um diário para no futuro, assim, assim, assim. Não, nada disso. Não tinha nada, nenhuma intenção dessas por trás desse diário. Quando ela começou a escrever, ela, ela se sentia muito sozinha, muito solitária. A família dela, os amigos, tinha os amigos, as famílias, né, as amigas e tal, mas ela não tinha com quem conversar. Então, muitas vezes algumas pessoas às vezes não entendiam direito quando elas tentavam falar algo. Ah, mas eu me sinto assim, eu me sinto assado, e as pessoas não entendiam direito. Não, isso aí é bobagem. Oxe, isso aí é bobagem tua. Parar com essa frescura aí, né, chefe? Vamos seguir em frente. Ela não tinha com quem desabafar nesse sentido, não tinha. E aí ela começou a escrever o diário. Mas era um diário para ela, era um diário pessoal dela. Tanto que ela deu um nome para esse diário, né? Ela era uma amiga dela, ela deu um nome para o diário. E no próprio diário, durante o que ela escrevia se referindo a ela, a essa amiga ali, no seu diário. Ela escrevia para a sua amiga diário como ela se sentia, ou as coisas que aconteciam na vida dela, ao redor dela, que as pessoas, a maneira como as pessoas tratavam ela, e a maneira como ela se sentia.
Ela fazia uma autocrítica impressionante dela mesma. Uma análise das pessoas e daquela situação ali. De uma forma sem se dar de conta que comove, que foi surpreendente. Foi assim, para todos que leram esse diário, ficaram de queixo caído, ficaram de boca aberta. Porque, che, mas como é que aquela menina ali, che, eu não sabia daquela menina ali. Ela tinha tanto conhecimento, ela tinha, olha só a maneira como ela via as coisas, a maneira como ela pensava, che. Eu estou falando do livro O Diário de Anne Frank. Se tu já leu O Diário de Anne Frank, tu sabe do que eu estou falando. Se tu não leu, então leia. Procure o livro, procure na internet, procure a história de Anne Frank. Ela tinha 13 anos quando escreveu o livro. Eu encontrei uma entrevista do pai dela, que surgiu no YouTube. Como é que? Bota no YouTube ali, Otto Frank. Né? Otto Frank é o pai dela, pai da Anne. Foi ele que publicou o livro, publicou o diário dela depois. Ele mesmo se surpreendeu. No relato, ele mesmo fala nesse vídeo que ele se surpreendeu quando ele leu o livro, porque ele não fazia ideia do grau de conhecimento que a filha dele tinha, que ele descobriu que ele não conhecia a própria filha. Percebe isso? Ela escrevia de uma forma tão incrível, é praticamente assim, inconcebível tu pensar que uma garotinha de 13 anos escreveria coisas com tamanha profundidade, com tamanha visão. Mas ela escrevia dentro da realidade dela. Ela não escrevia sobre alienígenas, sobre, enfim, não escrevia nada disso. Sobre religião, era a visão dela sobre ela mesma e sobre as pessoas que estavam ao redor dela, sobre as coisas que aconteciam com ela. E a maneira como ela enxergava isso tudo. Ali, para aquela sua amiga, o diário. A Kitty, se não me falha a memória. Tem muito material na internet para ser pesquisado sobre Anne Frank. Muito material. Então, teve os filmes, fizeram filmes também da Anne Frank. Mas os filmes não retratam realmente o conteúdo dela, do diário dela. Os filmes não, sabe, uma pesquisa histórica também vai te colocar a par do acontecido, né, o que aconteceu com ela, né, o que houve, o que não houve, mas não te dá a visão dela sobre o diário, sobre a maneira como ela enxergava, a maneira como ela via. Por isso que eu recomendo sempre o livro. Compre o livro, adquira o livro, baixe na internet o livro e leia o livro dela. Tu vai conhecer uma Anne Frank que não é retratada em livros e que não é retratada nas pesquisas, nos jornais, na história em si, né? E ela nunca teve a intenção de publicar, ela nunca teve a intenção de contar a ninguém. Muito pelo contrário, ela sempre pedia que ninguém visse o diário dela, né? Ela pedia muitas vezes ao pai dela que guardasse escondido embaixo do colchão para ninguém ver, porque ela só confiava ali no pai dela. E aí o pai dela guardava e ele nunca leu. Ele nunca leu o diário dela. Só depois, anos depois, mais tarde, é que ele leu. Anne Frank era uma judia que viveu junto com a família, escondida com duas famílias, num sótão de uma casa grande, escondida ali, duas famílias, 2 anos inteiros. Ela viveu com essas duas famílias. Ela tinha 13 anos, a mãe dela, o pai dela, 2 irmãs e mais a família ao lado, família junta.
até que foram pegos pelos nazistas e separados e enviados em campos de concentração. Faltando uma semana antes dos aliados, né, invadirem ali a Alemanha e soltarem, libertarem aqueles prisioneiros daqueles campos de concentração todo, uma semana antes, Anne Frank faleceu. Faleceu tomada de piolhos, tomada de tifo, magra, doente, enfim, tomada de tudo. E foi jogada numa vala comum junto a tantos outros da época ali. O pai dela foi o único que sobreviveu. Foi o único que sobreviveu aí. Uma vizinha, uma pessoa idônea, que sabia que eles estavam escondidos no sótão, né, e aqueles 2 anos levava alimentos a eles, ajudando eles a se manterem escondidos. Quando eles foram capturados, passou um bom tempo, essa família, essa vizinha, esse vizinho, entraram lá para recolher as coisas, para limpar o sótão, para recolher. E aí ela encontrou o diário de Anne Frank, escondido embaixo da cama do pai dela. Encontrou lá o diário e guardou esse diário. Leu e guardou. Quando o Otto Frank foi libertado do campo de concentração, retornou para a sua cidade, já sabendo que a esposa e as filhas não sobreviveram, então ele retorna sozinho para a cidade, e essa família, esses amigos, né, esse vizinho, essa amiga, devolveu o diário para ele. Olha, encontrei da Anne Frank aqui. Ele levou muito tempo. Ele levou muito tempo para ler o diário. Ele ainda estava muito chocado, muito traumatizado com tudo aquilo. Ele levou muito tempo. Mas quando finalmente ele abriu para ler, ele mesmo conta nos relatos. Ali no YouTube tem entrevistas dele, tem imagens dele falando sobre isso. Ainda assim, ele levou tempo lendo o diário. Ele parava muitas vezes de ler o diário, se recuperava, passava dias, se recuperava e ele continuava lendo. Ele se surpreendeu com a Anne. Se surpreendeu cada vez mais. Com a visão dela, com a maneira como ela enxergou tudo aquilo, como ela viveu aquela experiência de 2 anos trancada num sótão. E aí sim, ele resolveu publicar o livro. Ou publicar o diário dela. O livro rodou o mundo inteiro. Foi publicado em vários países. A tamanho grau, a tamanha visão dela, a tamanha profundidade dela no diário. Eu recomendo para tu ler. Para ti que fez essa experiência, que está terminando a experiência de 2 semanas e está fazendo ali o seu diário, colocando ali os seus pensamentos, né? A maneira como tu está vendo, olhando de novo para a vida, sem os pré-julgamentos, sem as ideias prontas, por assim dizer, né? E tu está colocando ali, escrevendo as suas emoções, os seus sentimentos, continue, vá em frente. Eu recomendo até tu ler o diário da Anne Frank e tu vai ver que é uma coisa muito divina, uma coisa muito pessoal, isso que tu está fazendo para ti mesmo. Tudo bem, tu pode não ter intenção de publicar isso que tu está escrevendo, e não é, a intenção realmente não é publicar. Mas muitas pessoas não fazem um diário, não expressam a si mesmo porque tem uma visão negativa de si mesmo, tem uma visão, não, mas eu não sou bom para falar, eu não sei o que dizer, mas eu não tenho tanto conhecimento assim sobre isso ou sobre aquilo, mas eu não me sinto bem escrevendo, mas isso aí não é para mim, eu não... Todos nós temos um grande conhecimento, todos nós. Todos nós enxergamos a vida de um jeito único, de um jeito maravilhoso. Enxergamos a vida em que vivemos de um jeito maravilhoso, todos nós. Não importa se tu é um grande empresário, um filósofo, um erudito que sabe escrever
maravilhosamente, um escritor que escreve lindamente. Ou se tu é um andarilho, uma pessoa humilde que mora ali na favela, em lugares mais humildes, ou então até mesmo ali, que tu mora na rua. A maneira como tu vê a vida, a maneira como tu enxerga essas experiências, como tu pensa em relação às pessoas, em relação à vida que tu tem, é uma experiência única. É uma experiência fantástica. Escreva um diário sobre isso. Escreva o seu diário, os seus pensamentos sobre isso mesmo. Sabe? Sobre a maneira como fulano de tal é assim, não, mas o meu pai, a minha mãe, mas aquela fulana, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu emprego, meu patrão, a minha vida, né? Assim, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, porque, mas eu não consigo tal coisa, porque isso, porque eu me acho, porque é difícil para mim, eu não tenho tanto conhecimento. Escreva tudo isso. Faça o seu próprio diário. Mesmo sem intenção alguma de ser publicado. Mesmo como foi o caso da Anne Frank. Ela não tinha inspiração, ela nem sonhava que o diário dela iria percorrer o mundo. E não só percorreu o mundo, como incentivou milhares de pessoas que leram, que foram, sabe, tocou milhares de pessoas. Muitas pessoas pegaram de hábito para escrever o diário, igual ao da Anne Frank. Escrever isso, colocar esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos para fora em forma de escrita, é um refrigério na alma, é algo ímpar, é a maneira como nós nos sentimos. Seja muito sincero, se tu vai mesmo realmente escrever esse diário, seja muito sincero com os teus sentimentos, com os teus pensamentos e escreva. Não importa se tu escreve errado, se tu troca S por cedilha, não interessa. Esse diário não é esse o objetivo. O objetivo é a tua própria experiência. Tu pode não ter uma visão boa de si mesmo em relação a isso. Não, mas eu não sou inteligente o suficiente. Não importa. Escreva a maneira como tu vê a vida, como tu enxerga as coisas. Escreva. Guarde só para ti. Não conte para ninguém. Guarde só para ti. Deixe passar uns anos, deixe passar uns tempo e leia. Lá atrás, o que tu escreveu, leia. Lá atrás, para ti mesmo, em segredo, em sigilo. Observe a maneira como tu via, a maneira como tu enxergava o mundo, como tu via as coisas. E como é que tu enxerga agora? As experiências que tu teve. De lá para cá, de quando tu escreveu para agora. Ah, mas isso aqui eu escrevi faz uns 5 anos, faz 10 anos que eu escrevi isso aqui. Ah, mas naquele tempo eu pensava assim, hoje eu já não penso mais. Percebe a importância disso? Para muitos parece uma bobagem, mas é algo mais pessoal, mais profundo. É uma maneira de tu olhar para ti mesmo, valorizar realmente quem tu é, apreciar a sua própria experiência, a sua própria jornada. Tu está no caminho, está estudando o caminho, está estudando, né, Matrix, alienígenas, enfim. Escreva a maneira como tu pensa disso tudo. Escreva sobre o que tu compreendeu de tal. Não, hoje eu li tal informação, eu recebi uma mensagem canalizada hoje, assim que dizia isso, isso e aquilo, mas eu acho que isso poderia ser assim, poderia ser assado, eu entendi isso, eu entendi aquilo dessa canalização. Escreva esses pensamentos. Escreva a maneira como tu enxerga o mundo, como tu vê o mundo. Isso é para ti mesmo. Essa experiência é para ti, é sua. É um jeito de tu descobrir quem tu é. Sempre temos, né, aquela famosa frase,
Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo e o mundo ficará livre. Escreva isso. Faça de ti essa experiência maravilhosa que é a vida. Deixe um pouco a negatividade, a maneira como tu se autoavalia, né? Não, mas eu não tenho esse pensamento aí. Pare com isso. Vai lá e escreva do jeito que tu quiser. Use ponto, use não ponto, use a gramática correta, não use a gramática correta, não interessa. Isso é para ti. É a sua visão, é a sua maneira de ver o mundo. E guarde, compre um cofre, tranque as 7 chaves, esconda em algum lugar, enfim. Ninguém saiba, é só seu momento de escrever. Deixe bem guardadinho e depois de uns anos tu lê esse que tu escreveu, a maneira como tu viu o mundo. Para tu se conhecer um pouco mais, entender um pouco mais quem é tu. Eu recomendo, faça isso. É uma experiência única. Tu conhece a ti mesmo. E leia o livro. Leia o livro de Anne Frank. Não, mas eu não tenho uma maneira como ela tinha muito talento, eu não tenho interesse. Não interessa se tu tem talento ou se tu não tem talento para escrever. Faça, escreva do jeito que tu sabe, maneira como tu sabe, maneira como tu pensa, quem realmente tu pensa disso ou daquilo. Guarde lá, bem guardadinho, e depois de uns anos tu vai lá e lê. Tu vai se descobrir, vai ver pontos onde tu precisa melhorar, os pontos que tu melhorou, a visão que tu teve. Não, mas isso aqui eu pensava desse jeito há 5 anos, há 10 anos. Hoje eu não penso mais, hoje eu penso diferente. Eu melhorei de lá para cá. Nossa, mas eu tinha uma visão, né, um pouco enganosa, né? Como eu pensava diferente, mas hoje eu mudei, né, chefe? Percebe? Esse é o seu progresso pessoal, é a sua vida pessoal, é a melhora que tu teve, é o seu caminho na jornada que tu teve, a sua evolução, é a sua própria evolução. Esse diário das 2 semanas, guarde só para ti. Certo? Eu vou ficando por aqui, aproveitar um pouco essa chuva, esse friozinho, meu chimarrão. Curta, compartilhe e faça o seu diário, só seu, só para ti. Abraços de luz.